Bem-vindos ao estúdio Air e Cosmos, onde discutiremos a situação no Oriente Médio ao redor de Israel, Hezbollah, Hamas, Faixa de Gaza e Irã. Há algo para todos os gostos. E para isso temos a honra pela segunda vez de receber Michel Goya, que escreveu um livro de referência na área. Você está envolvido na área há várias décadas agora. Retomemos um ponto anterior da situação. Tudo começa com o ataque de 7 de outubro do ano passado, a ofensiva massiva de Israel na faixa de Gaza. Hoje, onde eles estão? Então, precisamos voltar um pouco na estratégia usada por Israel. Ou seja, o problema que Israel enfrenta após 7 de outubro é como lidar não apenas com uma organização armada incrustada na população, mas realmente quebrá-la, destruí-la. Aqui mudamos de paradigma. E não se trata mais, como em 2021, 2014, nos conflitos anteriores, de fazer alguns dias ou até algumas semanas de ataques aéreos ou mesmo terrestres, de matar. Em 2014 havia 1.500 combatentes que foram mortos. E depois de um tempo, os disparos de foguetes paravam, fazíamos a paz. Fazíamos a paz. Bem, aí não estávamos mais no mesmo esquema. Lá trata-se de destruir o Hamas. Isso é uma obra estratégica de muito longo prazo, mas pelo menos destruir o Hamas em Gaza e até mesmo destruir o exército do Hamas em Gaza, né? Então era o potencial militar do Hamas, a ideologia. Basicamente isso significa que precisamos chegar a uma situação em que a força inimiga esteja completamente esmagada, sufocada, né? Que eles não possam mais fazer nada, eles estão completamente, eles estão neutralizados em termos militares, eles estão completamente neutralizados, eles não podem mais se comunicar, eles têm medo de serem bombardeados em todos os lugares e eles não representam mais uma ameaça, pelo menos para Israel. Eles precisarão de muito tempo para eventualmente se regenerar. Então, a questão é, como chegamos a essa situação? Basicamente, existem dois métodos, seja o método do lutador, vamos para dentro de Gaza e então ocupamos o território, conquistamos, depois ocupamos e então sufocamos completamente a organização. É semelhante ao que os americanos e iraquianos fizeram em Bagdá entre 2007 e 2008. Vamos para o campo e depois de um ano, o Estado Islâmico no Iraque quase desapareceu de Bagdá. Essa é a primeira metodologia. O problema é que é ingrato, complicado, longo, requer muitos recursos e custa caro em vidas humanas. Portanto, eles decidiram usar um método de combate à distância, de esmagamento à distância, vamos dizer assim. Então, basicamente, fazer um cerco, um imenso cerco. E então atacamos tudo o que temos, em tudo que se destaca do Hamas, esmagamos tudo o que podemos do Hamas. Completamos isso com incursões terrestres que adentram e limpam as áreas. E então o objetivo é esmagar completamente, chegar a essa situação de esmagamento com ataques aéreos ou terrestres. Mas aqui também é longo. Percebemos que isso ainda apresenta uma série de problemas. Primeiro, são necessárias doses extremamente altas para se obter algum efeito. E principalmente nos deparamos com uma campanha aérea que é certamente a mais importante em volume desde a Guerra do Golfo, acredito, provavelmente em 90. Especialmente a mais importante contra uma organização armada na população, portanto, com dezenas de milhares de saídas e ataques, com as vantagens e problemas que isso apresenta. Apesar de tudo, é necessário ir ao solo para limpar certas áreas. E percebemos que também são necessárias muitas doses. E então os israelenses mobilizaram algo como até 22 brigadas completas dentro de Gaza para limpar a área. A propósito, nós, franceses, do estrito ponto de vista militar, estaríamos realmente muito incomodados se enfrentássemos o mesmo desafio de limpar, destruir uma organização em uma área altamente urbanizada, habitada por 2 milhões de pessoas. De qualquer forma, nós não temos 22 brigadas. Não, nós realmente ficaríamos muito incomodados. Nós realmente estaríamos muito incomodados. E, a propósito, aliás, nós nem sequer pensamos nisso. Isso me preocupa um pouco. Faço um parêntese, trabalhamos no combate urbano, mas em nossos centros de... nossos hubs de sensores, exatamente, mas nós enviamos uma companhia. Então, nós trabalhamos no nível tático, isso é muito bom, mas como fazemos para tomar uma área milionária com pessoas incrustadas dentro por dezenas de milhares, isso é um problema que até agora não encontramos e que até agora não saberíamos como fazer.
De qualquer forma, Israel também fez isso. De uma maneira, no entanto, bem sucedida de um ponto de vista, se olharmos estritamente do ponto de vista militar. Isso significa que, após 10 meses, o israelense diz que, de fato, esmagamos o Hamas e suas organizações aliadas, o Jihad Islâmico, etc. Dizemos que matamos 17 mil combatentes ou 17 mil membros do Hamas para um efetivo inicial que talvez fosse de 30 mil ou 40 mil com os aliados. Considerando feridos graves, prisioneiros e perdas totais, o Hamas está esmagado. Portanto, missão cumprida. Mas... Na imagem degradada de Israel, para... Então agora, a situação é a seguinte, é que esse método deveria permitir também obter um pouco de tudo o resto, não? Ou seja, sob pressão, o Hamas e os outros grupos iriam libertar os reféns, dizendo, pronto, parem um pouco de nos bater e respirem um pouco em troca de libertar os reféns. Não exatamente, o método não funcionou muito bem, ainda há muitos reféns em Gaza. Mas, acima de tudo, Gaza está em uma situação humanitária que é uma catástrofe. É dramático o que está acontecendo. Metade dos edifícios do território estão explodidos. Edifícios do território explodiram. E o pior é que... Bem, há dois piores, de certo modo. Um deles é que o Hamas ainda está lá. Ele ainda controla a maior parte do território de Gaza, já que os israelenses se recusaram a expulsá-lo, a ocupar o território. E então o segundo que está relacionado é que não há transição, não há solução política. Portanto, nos encontramos com um território de Gaza que é um território fechado. É Nova York, 1997, o filme Carpenter. Cercamos e eles que se virem lá dentro. Então você tem toda uma população que está lá, que ao mesmo tempo ainda está recebendo bombas, porque a pressão continua, a vigilância, a pressão continua. Os israelenses estabeleceram um corredor dentro do território para melhor monitorá-lo. Tudo está trancado, a fronteira está super trancada. E o Hamas afirmou que matar seu líder pode ter sido um dos objetivos do ataque. Era apenas... Da exibição. Não, é um objetivo real, claro. Quer dizer, sim, eles mataram Mohammedi, eles mataram Sinwar, eles tinham que matar todos, exceto o último líder, que é Mohamed Sinwar. Então, o irmão de Yahya, que está lá, ele é um dos cérebros de 7 de outubro. Então, era necessário fazer isso, fazia parte dos objetivos da lista de objetivos mínimos a serem alcançados, mesmo que por razões psicológicas. Matamos o cérebro, né, os cérebros do ataque de 7 de outubro, então faz todo o sentido. Agora, isso é suficiente? Por si só, os assassinatos de líderes não são suficientes, temos que ser claros. Desde 1987, os israelenses mataram, ou se considerarmos todos os líderes do Hamas que os israelenses mataram desde 1987, aí teríamos que virar várias páginas. E isso não impediu o Hamas de se desenvolver, de crescer em volume e eficácia. O que é necessário é sempre dobrá-lo, como dissemos antes, por um verdadeiro esmagamento ou sufocamento, o que não é exatamente a mesma coisa. Israel pode dizer que realizou esse esmagamento. O Hamas não representa mais ameaças, quase não há disparos de foguetes contra o território. A ideia de uma nova invasão como a de 7 de outubro acabou, então a missão foi cumprida, mas estamos em uma situação um pouco suspensa. Que continua a manter meios importantes, ainda é necessário monitorar toda essa área, é preciso monitorar constantemente, ainda há combates, de vez em quando entramos no acampamento interno, sempre há perdas do lado israelense, mesmo que seja muito reduzido, e principalmente estamos em uma situação onde não conseguimos ver muito bem o fim, e tudo isso foi pago, você mencionou também, por uma degradação de imagem. A desvantagem deste método de ataque massivo ou de invasão é que há um pequeno problema, é que há uma população importante, densa dentro e que sofreu muito, obviamente, com este método e que nada resiste a imagens de crianças sendo retiradas dos escombros. Posteriormente, eles manifestaram preferência por críticas em vez de condolências. Sim, é a velha política israelense. De qualquer maneira, basicamente, estamos isolados, Estamos em uma situação única, isolada, que todo o resto do mundo não pode entender, não pode admitir, e que estamos em uma confrontação mortal.
e que aí que isso justifica diante de pessoas que de qualquer maneira nos odeiam que não seria possível fazer a paz. E isso justifica um pouco o uso da força no espectro, vou dizer, o mais amplo, o mais à direita possível, em termos de, vamos dizer, de violência. Passamos para um segundo ponto. Sim, então... O Hezbollah é um pouco o mesmo problema do ponto de vista militar, isto é, a partir dos anos 2000, aliás, início do ano 2000, os israelenses consideraram que era necessário se desvincular das áreas complicadas, das áreas pantanosas, na verdade, exceto a Cisjordânia, porque para eles é estratégico. E então, no ano 2000, eles evacuaram o sul do Líbano. Após 18 anos de presença no Líbano, eles evacuam. Cerca de 5 anos depois de evacuarem, eles também evacuam Gaza. Com essa ideia, voltamos a ela, que há uma barreira que nos protege dessas pessoas. Se eles causarem problemas, nós os atacaremos à distância. E é essencialmente o mesmo método para todos. Exceto que o Hezbollah foi uma operação que ainda foi iniciada por Israel quando eles desejaram. Não foi uma resposta. Não é uma resposta como o ataque de 7 de outubro, apesar do Hezbollah também ter se envolvido um pouco no conflito. De fato, não foram tiros de foguetes. Não. Disparos de foguetes, eles são um grande erro estratégico da parte deles, na minha opinião. Mas sim, quer dizer, o Hezbollah, como o Irã, vamos dizer, mesmo que eu pense que eles foram um pouco pegos de surpresa pelo ataque de 7 de outubro, mesmo que eles provavelmente soubessem que algo estava sendo preparado, que eles não aprovavam esse ataque, e que quando isso aconteceu, eles se encontraram diante de um fato consumado e então diante de um dilema: o que fazemos? Ou não fazemos nada, porque é mais do nosso interesse, especialmente para o Irã, manter um perfil baixo nos tempos atuais, ou vamos com tudo e nos envolvemos em uma guerra total ao lado do Hamas, mas isso é muito arriscado contra Israel e talvez até contra os Estados Unidos, que poderiam se envolver. Então seria realmente uma aventura muito, muito arriscada. E finalmente eles têm uma solução um pouco intermediária. Eles sugerem marcar presença. Então, que a partir de 8 de outubro, o Hezbollah começa a lançar foguetes no norte de Israel. Podemos sentir claramente que há a vontade de não fazer muito, pelo menos em termos de perdas civis. Realmente lançamos algumas dezenas, no máximo 100 foguetes, por dia. Sim, claro, se durante a guerra de 2006 eles lançavam 100 por dia durante a guerra, então sim, mas eles ainda se preocupam em evitar atingir a população. Isso faz a população do norte de Israel fugir, mas esse é o objetivo, sentimos que eles não querem ir longe demais. Então, a partir disso, uma série de ações, de retaliações por parte dos israelenses, e então temos durante meses uma espécie de pequena guerra bastante limitada de incursões, de ataques, que ainda assim causa centenas de mortes, principalmente do lado libanês, mas que permanece contida. Sentimos claramente que também do lado israelense há um pouco dessa tendência, essa corrente desde o início que diz que talvez seja a hora de se livrar do Hezbollah como uma ameaça. O Hezbollah, para os israelenses, é uma ameaça. Era, pelo menos antes de 7 de outubro, era uma ameaça considerada mais importante que o Hamas. Nas últimas reuniões do Conselho de Segurança israelense, o assunto é o Hezbollah, alguns dias antes do ataque de Hezbollah, não de Gaza. Considera-se que Gaza se controlou mais ou menos. Por outro lado, tememos muito o Hezbollah, que é de fato uma organização mais poderosa. Uma força militar que é mais poderosa. Que o Hamas se inspirou no Hezbollah, que é mais poderoso, que tem recursos, um poder de ataque que é considerável, fornecido pelo Irã, é claro. Um exército, um verdadeiro exército que é sólido, que é experiente, que está interengajado na Síria, que aprendeu a lutar contra o Estado Islâmico também. Além disso, enfim, entre outras coisas, contra as organizações rebeldes, enfim, é um exército sólido. E diante do Hezbollah, sempre há a lembrança da guerra de 2006, uma má recordação para os israelenses. Eles encontraram uma resistência inesperada do Hezbollah, muito mais sólida do que imaginavam. E essa operação israelense terminou meio que em um fiasco. Enfim, pelo menos meio fiasco, o que era bastante inédito, aliás, para o exército israelense. Uma retirada sem resultado, em todo caso. Sim, sem resultado, mas causou muitos danos no Líbano
Quer dizer que do outro lado também pensaram, bem, talvez devamos evitar confrontar Israel. Então, paradoxalmente, a fronteira libanesa era a mais calma, era a zona mais calma, pelo menos ao redor de Israel, por muito tempo, né? Porque houve uma forma de dissuasão mútua. Diz, talvez seja a hora. É o momento, mas ainda assim não temos meios para fazer tudo. Enfrentar dois inimigos ao mesmo tempo, esse era o assunto. E então, obviamente, a prioridade é o Hamas, e a partir do momento em que o Hamas, como dissemos, começou a ser realmente esmagado, vimos os movimentos de tropas, concretamente a 98ª Divisão, né? Os israelenses têm 3 divisões ativas de conscritos, que são eles que servem de ponta de lança, obviamente, para todas as operações terrestres. Observamos o momento em que retiram e trazem de volta a 36ª Divisão Blindada. No verão, vemos a 98ª Divisão subindo para o norte e dizemos que a prioridade mudou, o centro de gravidade das forças israelenses mudou e então eles estão se preparando, algo de fato contra o Hezbollah e de fato os Vipers. E então começou com uma série de ataques, preparações, decapitações bastante notáveis. Nesse caso, mas a Operação Viper é totalmente notável. Talvez seja a operação de decapitação direcionada mais importante da história contemporânea. Então isso são até os ataques mais clássicos, vamos dizer, no comando Sion Nasrallah, o líder, tudo isso, ok. Podemos discutir depois o custo humano que isso representa, mas em termos de efeito é bastante notável. Ele realmente decapita uma boa parte da organização. E então ele decide passar para uma ação muito mais massiva, visando primeiro tentar destruir o máximo possível a força de ataque do Hezbollah, a verdadeira ameaça. Os mísseis, principalmente? Aí estão principalmente os mísseis de longo alcance. Ou seja, de certa forma, ao mesmo tempo, né, os alvos mais fáceis de atingir são objetos grandes que são mais difíceis de esconder, em qualquer caso, e que são especialmente os mais perigosos, porque ainda existem mísseis balísticos que podem atingir todo o território israelense e com cargas explosivas bastante significativas. Portanto, isso é a prioridade número 1. A prioridade 2 é, de fato, todo o arsenal de foguetes, né, que podem disparar, mas isso é mais complicado, é menor, é mais difuso, mais numeroso. Conseguiram pelo menos acertar os estoques? Sim, eles conseguiram acertar os estoques, desorganizar um pouco as coisas, o que significa que, enquanto falávamos de um estoque de talvez 100 mil foguetes, estamos realmente falando de munições de curto alcance, com uma capacidade de disparo instantâneo de quase 4 mil foguetes. E, no final das contas, o Hezbollah só consegue disparar 200, 300 e relativamente poucos mísseis. Isso é o que é um pouco surpreendente neste caso. Então isso é a prioridade 2. E a 3 é destruir toda a infraestrutura do Hezbollah na fronteira. Basicamente, tudo que permite disparar projéteis de curto alcance e potencialmente realizar ataques terrestres diretos. Então, no início de novembro, essas ainda são as prioridades deles por enquanto. Sim, isso não mudou. Quer dizer, em geral, eles aplicam o mesmo método que aplicaram ao Hamas. Ou seja, fazem uma longa campanha de desgaste, tentam esmagar o Hezbollah o máximo possível, combinando uma campanha aérea e incursões terrestres ao longo da fronteira. Dá para sentir que é difícil, apesar da decapitação do Hezbollah, é preciso seguir em frente. Toda aquela zona de fronteira era controlada pelo Hezbollah. Há redes de túneis e fortificações. E então é uma organização que é muito descentralizada. Os chefes de setor sabem suas funções e combatem os israelenses quando eles penetram no setor. E nós? No Líbano, quando Nasrallah foi morto, vimos cenas de alegria por parte de sunitas e cristãos que eram contra o Hezbollah, mostrando que não sentimos isso internamente. Será que não existem esses potenciais opositores do Hezbollah, que poderiam ser aliados pontuais de Israel, tentando aproveitar? Da situação, sim. Concretamente, seria necessário aliar-se a milícias. Mas o problema é que dentro deste domínio, sim. Sim, má lembrança.
A intervenção israelense no Líbano em 82 basicamente apoiava os falangistas da família Gemayel, né, de quem esperavam fazer um aliado que lhes permitiria controlar, neutralizar, destruir a organização para a libertação da Palestina no sul do Líbano, da mesma forma que querem destruir o Hezbollah. Para isso eles quase conseguiram, então eles conseguiram pelo menos destruir e expulsar o que restou da organização para a libertação da Palestina, de Yasser Arafat na época. Pronto, de Yasser Arafat, que partiu para a Tunísia, depois para o resto, a estabilização do Líbano. Bem, foi um fracasso completo, já que no lugar da Organização para a Libertação da Palestina surgiram outras organizações, como o Hezbollah, que se desenvolveram e até mesmo adquiriram uma espécie de legitimidade lutando contra o ocupante. Ponto de ter aliados entre os cristãos? Claro, não, mas veja, se você quiser, os libaneses em geral estão divididos entre o desprezo pelo Hezbollah e, ao mesmo tempo, por Israel na situação atual. Então, por enquanto, quem está atacando-os não é o Hezbollah, e sim Israel. Então, nesse tipo de situação, talvez depois da guerra, sim, pode haver acertos de contas, vamos dizer, agora chega onde a influência do Hezbollah, a importância do Hezbollah, agora chega, e como o Hezbollah foi enfraquecido pelos israelenses, talvez tenha sido enfraquecido por Israel, talvez seja a hora, mas na guerra quase nunca acontece esse tipo de coisa. A ideia de que os libaneses vão vir se acordar agora, pronto, ou que o exército libanês vai começar a querer atacar o Hezbollah. Não, o exército libanês também tem perdas pelos israelenses. Quando olhamos para as comunidades, é o invasor israelense, etc. A Organização das Nações Unidas sofreu algumas golpes por parte de Israel? Sim, claro. Sim, mas necessariamente os capacetes azuis estão lá no meio de um campo de batalha, é onde eles não sabem nada, precisa ser muito claro, e mecanicamente eles são obrigados a levar golpes. Vamos lembrar que você foi um capacete azul. Sim, não no Líbano. Eu fiquei um pouco doente no Líbano, justamente. Vou fazer um pouco do resumo do final e da nossa presença lá. Bom, temos que ser claros, não sabíamos nada. Assim como não sabíamos nada ao nos envolvermos em Beirute em 1983 e 1984, onde sofremos, aliás, golpes do Hezbollah. Concordo, porém, eles eliminaram o responsável pelos ataques que vitimaram dezenas de franceses. O Hezbollah também realizou atentados em Paris, nos grandes armazéns. Sim. Temos nosso trabalho. Que não fazemos há algum tempo? Décadas. É preciso lembrar efetivamente deste caso, ou seja, a ideia em 82 de que os israelenses entram no Líbano é em plena guerra civil e que o presidente Gemayel é assassinado e decide-se intervir em Beirute, uma das primeiras operações em coalizão ocidental, portanto americanos, há italianos, nós, alguns britânicos. E como os americanos nunca querem trabalhar em missão da Organização das Nações Unidas, fazemos algo ad hoc em coalizão. Vamos a Beirute e colocamos uma força e dizemos que vamos servir para evacuar e fazer uma forte interposição evacuando os palestinos. Isso funciona. E então, vamos ficar por lá e ajudar o novo governo, finalmente, o novo presidente Gemayel, o irmão, a estabelecer um pouco sua autoridade sobre a capital, etc. Vamos ajudar o exército libanês. Na verdade, tudo isso é uma distração e somos atacados muito rapidamente, porque, ao mesmo tempo, é preciso lembrar também, estamos em um grande conflito com o Irã. Contudo, aparentemente não há inimigos na área. François Mitterrand, nas Nações Unidas, poucas semanas antes do ataque ao Drakkar, em 23 de outubro de 1953, declarou que a França não tem inimigos no Líbano. Bom, isso é um absurdo. Eu me lembro muito bem dessa época. Há terroristas no local, mas eles não são nossos inimigos. No momento em que ele diz isso, 19 soldados franceses foram mortos em Beirute, de acordo com a memória. Naquela época dizíamos que morremos por ninguém, pois não tínhamos inimigos. O Irã e a Síria de Assad foram os responsáveis pelo ocorrido, não podemos nos esquecer disso. Se aproveitaram porque estávamos no Líbano, então eles nos atacaram no Líbano através do Hezbollah que eles criaram concretamente em 82. Na verdade, inicialmente é uma coalizão, né,
uma pequena estrutura chamada Organização da Jihad Islâmica, responsável pelos atentados, especialmente no dia 23 de outubro. Houve outros ataques posteriormente, né, menos mortais, que atacam os americanos, etc., resultando na retirada dessa força multinacional no início de 1984. Fugimos de Beirute, estamos sendo atacados de todos os lados, não sabemos o que fazer. E é preciso lembrar o enorme impacto que este evento teve no mundo árabe. O mundo árabe diz, olha, somos capazes, pessoas resolutas até o ataque suicida, que é um fenômeno um pouco novo na época, são capazes de fazer fugir os exércitos mais poderosos do mundo. E então isso não é um evento considerável, e eu termino apenas nisso, que os membros da organização do Islâmico Grupo, a organização do Jihad Islâmico, na realidade é um satélite do Hezbollah, todos eles se juntam ao Hezbollah, como por exemplo, encontramos todos eles nos diferentes comandos. Eles são jovens, em 1983, mas... Nós os encontramos todos à frente do Hezbollah algum tempo depois, onde eles são regularmente abatidos. E Israel colocou a França em ordem. Vamos dizer que fizemos uma incursão aérea vazia, em um lugar vazio, apenas para não matar ninguém, mas fazemos para dizer que estávamos em uma incursão. Que farsa. Ainda precisamos lembrar desse escândalo. Não, é uma época terrível para a França. Eu comecei minha carreira nesse momento, militar. É um verdadeiro trauma. E sim, você precisa fumar por 2 semanas para então perceber que precisa tomar uma atitude. Após o atentado de 23 de outubro, dizemos que vamos fazer um ataque aéreo. Onde? Na base do Hezbollah, na planície de Bekaa? Ok. Então fazemos um ataque de super-etendard que parte de lá. Mas ainda assim, não devemos ser muito cruéis. Você tem no Ministério das Relações Exteriores alguém, isso é um grande mistério, que informa ao Hezbollah que haverá um ataque e então o ataque atinge o vazio, ou melhor, atinge um rebanho de ovelhas com um infeliz pastor que estava passando por lá. Tá bom, mas é isso. Mostramos que estávamos fazendo algo. E é isso, mas na verdade não fizemos nada. Após várias digressões, concluímos falando sobre o Irã. O Irã, apesar de distante, tentou realizar operações aéreas, incluindo bombardeios de longa distância e mísseis balísticos. Um sucesso para o golpe inesperado em termos de eficácia da proteção aérea balística israelense, que também interceptou a maioria dos mísseis balísticos, especialmente os mais difíceis de atingir. Israel respondeu. Onde estamos agora, então? Sim, então estamos em uma espécie de guerra um pouco estranha, onde podemos sentir que o Irã está um pouco incomodado com essa situação, algo precisa ser feito, especialmente quando atacam em seu próprio território, quando matam Agnier, o líder do Hamas em Teherã, quando matam Nasrallah, que era o principal aliado do Irã, eles o matam no Líbano. Disseram que certamente há debates internos, debates no Irã, onde basicamente o que fazemos. Não podemos ficar inertes, sofrendo golpes. Precisamos, pelo menos para a postura, mostrar que estamos aqui, mostrar um pouco de solidariedade com nossos grupos, nossos proxies, é o que vemos, e ao mesmo tempo dizemos, talvez, a prioridade seja mesmo a preservação do regime, que é contestado internamente, que é vulnerável externamente, com um elefante na sala, que é o programa nuclear, que deve ser tentado, que é a joia da coroa. Portanto, o dia em que os iranianos conseguirem ter uma força nuclear, ou seja, agora não é apenas material físsil, mas armas e vetorizá-los com uma boa probabilidade de atingir objetivos, aí a situação será completamente diferente. Estaremos em uma situação como a da Coreia do Norte, onde eles fazem um pouco o que querem, pois se tornaram intocáveis dessa maneira. Enquanto isso, é melhor manter um perfil baixo. E então isso também leva a essa ideia que surpreendeu na realidade, porque é de fato uma escalada relativamente importante, fazer um ataque, um aéreo contra Israel bastante massivo, não com aviões, porque os iranianos não têm a capacidade, mas com mísseis, drones, uma série de projéteis. Então, um primeiro ataque que também provoca um ataque um pouco estranho, né? Somos avisados antes, lançamos drones, então eles são detectados, então vemos o ataque chegando, podemos quase falar de uma pseudo-operação, ou seja, o objetivo não é realmente causar danos em Israel, mas mostrar que estamos fazendo algo, que estamos
árabe, né, então. Sim, Isso, sim. nós também chamamos isso de salva de honra. Fazemos uma demonstração, satisfazemos a todos, e o israelense finalmente reagiu de maneira bastante semelhante. Permanecemos um pouco nesse equilíbrio. Eles fazem uma pequena incursão aérea que mostra... Mas, a princípio, eles teriam destruído quase todos os radares iranianos. Sim, mas estou me referindo a abril. O primeiro, bom, então eles mostram que são pelo menos capazes de vir fazer o que querem na realidade, então é o iraniano. E então, um pouco mais tarde, então uma escalada um pouco mais leve por parte dos iranianos. Só vemos mísseis balísticos, então é um pouco mais perigoso, 200 mísseis. Acredito que isso deve ser o maior Salva de mísseis balísticos já enviada, é a maior já realizada. da história. Quero dizer, até mesmo os alemães nunca lançaram tantos V2, por exemplo, durante a guerra. Até mesmo os russos, no primeiro dia da guerra, não fizeram. Centenas, algo assim. Ou até mesmo os americanos, nos primeiros dias, nunca lançaram 200 mísseis, que eu saiba. Mísseis balísticos. Sim, são muitos cruzeiros, etc. Mas, enfim, e novo fracasso, de fato. Fracasso parcial, ainda há alguns que passaram. Então é ao mesmo tempo, também é bastante estranho, damos vitórias defensivas aos israelenses, que podem mostrar, veja, nosso escudo funciona. Então, isso também surpreende ao mostrar que eles têm aliados como a Jordânia e o Iraque. Sim, isso forçou todos a se envolverem na estrada. Outros apoiam Israel para interceptar os mísseis do Irã. Sim, claro, deve-se lembrar que a presença americana, após a saída americana do Iraque em 2011, a justificativa no local é vamos protegê-los da ameaça iraniana. Nesse momento, eles começaram a implementar um sistema de defesa aérea em todos os lugares, instalando radares que precisavam se conectar. Eles queríamos criar uma aliança defensiva anti-Irã no Oriente Médio, da qual eles eram, obviamente, o centro, obrigando, inclusive tecnicamente, os radares sauditas a funcionar com os radares israelenses. Então era uma espécie de envolvimento de fato, eu diria, de normalização política, através do meio militar. Sabendo que eles têm os mesmos inimigos, os Houthis. A Arábia Saudita. Sim, há uma convenção, eles são todos contra o Irã e é astuto. E, finalmente, essa aliança militar defensiva antiaérea funcionou, né, e isso obrigou, inclusive, países árabes a se envolverem militarmente ao lado de Israel, o que deve ser, na minha opinião, bastante inédito. Podemos falar muito sobre isso. Sim, eles não se gabam disso, e ninguém se gaba, é claro, né? Mas acho que, estou pensando, deve ser mais ou menos a primeira vez que isso acontece, que basicamente, para simplificar, os exércitos árabes cooperam com o exército israelense contra um inimigo comum, de fato. E então agora estamos nesta situação onde primeiro Israel ainda está ocupado no Líbano. Devemos considerar que mesmo que os israelenses tenham muitos recursos, eles também não podem fazer tudo. Prioridade no Hezbollah. Esta guerra está longe de terminar, ela não está ganha. Basicamente, enquanto houver foguetes caindo em grande número no solo israelense, a zona norte de Israel é proibida, não podemos trazer de volta os 70 mil residentes que viviam lá. Portanto, a guerra não pode ser considerada como ganha. Portanto, isso pode continuar e pode realmente continuar por muito tempo. E tudo isso, de fato, absorve muitos recursos israelenses. Portanto, a lógica militar seria dizer, vamos enfrentar um inimigo de cada vez, um antigo princípio militar. É um de cada vez, e então o Irã ainda temos tempo para lidar com isso. E então isso pode permanecer nessa situação. Os iranianos, não sentimos que eles tenham necessariamente um fervor terrível para atacar Israel. Quando ouvimos até os sermões dos líderes supremos, não sentimos que é realmente isso. Não é um chamado para... E guerra instantânea não é um chamado explícito para jihad. Podemos permanecer nessa situação. Em qualquer caso, entre o Irã e Israel, em qualquer caso, com este terceiro parceiro óbvio que são os Estados Unidos, nesta situação que pode mudar dependendo da eleição americana, dependendo do título de Trump um pouco mais tarde, se ele for eleito presidente, as coisas podem mudar, especialmente em 2025, à medida que nos aproximamos também do programa nuclear iraniano. Por ora, o tempo está um pouco suspenso. Voltei da Ucrânia recentemente, onde oficiais ucranianos me disseram que, ao contrário de Israel, que sabe se defender,
os iranianos não podem fornecer aos russos nem mesmo o mínimo de proteção. Consequentemente, devido ao ódio, os iranianos têm seus proxies e todos os países árabes estão nos armando. Qatar está fornecendo obuseiros, enquanto Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait consideram também fornecer tanques. Há discussões oficiais reconhecidas para fornecer à Ucrânia. A Jordânia e o Egito, historicamente pró-Rússia, fornecem sistemas e obuses aos Houthis, alinhando-se a esse lado por necessidade. Auxiliar as ferramentas e outros elementos em transformação. Blocos que estão sendo criados. O Egito possui recursos militares e estoques significativos, que são de grande importância. Se esses países realmente se inclinarem para o lado ucraniano, isso pode mudar o jogo. Vamos, obrigado, Michel. Obrigado. Lembramos do seu livro Michel Goya, A Incandescência, Entender os Desafios da Guerra, publicado pela Lafon e Mestre. Todos os links estão nos comentários desses vídeos para que você possa acessá-los. Obrigado, esperamos que você tenha gostado e dizemos a você.